Nós estávamos na Bahia e nós fomos fazer uma viagem missionária muito legal. Foi um grupo, nós fomos de ônibus e nós levávamos peça, nós levamos um monte de coisa e nós atendíamos o povo, né? E aí lá na Bahia, o pastor decidiu o seguinte, que ele pegaria um palito de fósforo e ele daria esse palito de fósforo queimado para quem ia pregar. E nós tivemos um certo problema lá, no lugar onde nós estávamos, e eu fiquei muito irado, e eu não me apercebi de que ele tinha me dado um palito de fósforo queimado. E então eu fiquei tranquilo, e naquela noite, na hora da pregação, falava, é você que vai pregar. Eu falei, não, peraí, mas não é eu, como eu? Não, olha no teu bolso. E eu fui olhar no meu bolso, eu estava com palito de fósforo, peraí. E naquele momento Deus falou para mim, agora eu quero você. E era no momento que eu tinha, financeiramente, eu estava muito bem. Eu estava ganhando muito bem, eu já tinha meu apartamento, já tinha meu carro. Era a época que você trabalhava no shopping. No shopping, eu trabalhava já no shopping, eu estava ganhando muito bem. E eu falei para Deus, Senhor, eu tenho dinheiro, então eu banco missionários, eu posso dar dinheiro, mas como é que eu vou abrir mão de tudo, né? Uhum. E Deus falou, não, eu não quero o teu dinheiro, eu quero você. E foi um tempo que eu tive que abrir mão de tudo e começar o ministério sem salário, sem nada. Foi um tempo não muito fácil, mas foi um tempo de desafios e eu acolhi o desafio que Deus me fez e eu aceitei. E como que foi? Porque uma coisa é você não ter nada e passar a ter muito dinheiro e voltar. E como que foi esse processo? Porque depender totalmente. Foi quando você disse que pegou firme, então confiar totalmente em Deus ainda era algo muito novo, né? Olha só, isso é que é importante você ter testemunho em casa. Minha mãe, nós sempre vivemos por fé. Porque nós não tínhamos, meu pai com tantos filhos, não tinha condições com o salário de porteiro, manter aquela família toda, né? Então nós sempre vimos milagres em casa, comida se multiplicar, e minha mãe sempre falou dessa questão de fé. Caramba. E a gente, às vezes, por exemplo, não tinha mistura, né? Que a gente fala, mistura é carne, essas coisas. Então minha mãe pegava mortadela, cortava e fritava e botava tomate, era aquilo que a gente comia. Então minha mãe foi sempre uma mulher de muita fé. E a gente aprendeu isso. Então, quando eu fui chamado para o ministério, eu sabia que Deus ia prover. Embora não foi fácil, porque eu tinha uma vida muito boa, né? E eu tive que abrir mão de tudo. E eu só pedi para Deus, eu não quero passar por baixo da catraca, né? Para não pagar a passagem de ontem, tem que passar por baixo da catraca. Naquele tempo era alta, hoje nem é alta, é baixa. Então imagine eu passando, né? Hoje eu até emagreci um pouco, mas imagine eu aquela bolinha tentando passar por debaixo da catraca, ficando enroscado ali, né? Não seria uma coisa muito simples, né? Então eu consegui conciliar bem. E eu tinha também grandes amigos, né? Eu tinha o Celso, que era um grande amigo, e Rogério e o Paulinho, eles estavam comigo, então não foi tão difícil, né? Embora, lógico, as lutas, né, de não ter não são fáceis, né? Porque uma coisa é você ter para dar, outra coisa é você ficar numa posição de receber. Porque eu fiquei à mercê de adolescentes, porque foram eles que o Celso arranjou para me abençoar. Só que adolescentes, se eles têm um tênis para comprar, eles não vão pensar que tem que abençoar. Eles compram o tênis e, se sobrar, vem para a gente. Uhum. Mas foi um grande desafio e foi aí que eu aprendi, né? Que Deus ele nos mantém. E Jesus fala uma coisa muito séria, que às vezes a gente ora por elas e não deveria orar, né? Que as aves do céu, né, não fazem, não plantam, mas elas comem, né? Ele falou que a gente não deve pedir nem pelo que come, nem pelo que veste, porque isso Ele dá a gente, né? O que Ele fala é para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Uhum. Então eu aprendi isso bem cedo. É muito daquilo que a gente, quando começa a ouvir sobre, por exemplo, Salmo 23, a gente tem aquela ideia do Salmo 23 como o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí vira... algumas pessoas acabam utilizando dessa ideia do... Acho que é esse daqui, ó. Tá tocando. Aqui, parei. Ó, o celular do... A gente tem aquela ideia do Salmo 23, assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a gente usa isso como uma forma de cobrança para Deus. Porque Deus é o meu pastor, não pode faltar nada. Se estiver faltando, o Senhor tá errado, o Senhor tem que me suprir. Quando, na verdade, o sentido desse salmo é o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, né? Ou seja, por Ele ser meu pastor, ainda que falte, eu não vou sentir falta, porque Ele me supre, né? Na verdade, olha só, é muito interessante que a Bíblia diz uma coisa, dai e dar-se-vos-á. Né? Então a gente tem uma mania, a gente tem uma cultura de só querer, né? É o dá.
E, na verdade, eu não entendo. Quando eu busco o reino e a sua justiça, essas coisas são acrescentadas de uma forma ou de outra. Eu lembro que um dia nós fizemos um culto do amor na escola dominical e eu pontuei para cada um, olha, você vai pegar uma pessoa que nunca foi ao shopping comprar uma roupa, você vai levar essa pessoa para comprar uma roupa, uma pessoa que nunca comeu um bolo numa confeitaria chique, você vai levar. E eu, como pastor, achei que eu tinha feito o ideal, né? Dei ordem para todo mundo. E quando eu estava indo para minha casa, eu não tinha salário e Deus falou para mim, você vai no supermercado. E eu fui no supermercado, eu moro perto do shopping Taboão, fui no mercado lá e comprei doce, comprei chocolate, tudo que eu gosto. E no meio do caminho Deus falou assim, agora você vai levar na casa de fulano de tal. Né? E aí eu falei, mas espera aí, tudo que eu gosto. E eu levei tudo. E quando eu cheguei lá, a pessoa falou para mim, sabe, você não sabe, mas eu não tinha nada para mandar o meu filho para a escola. Então, e aí eu fiquei pensando, né, puxa vida, né, eu dei tudo que eu gostava, mas e logo em seguida uma irmã da igreja, ela fez um bolo de fubá que eu gosto muito, com açúcar em cima. E ela mandou para mim, eu pude comê-lo inteiro. Né? Então, eu não recebi aquilo que eu levei, mas eu recebi, né, aquilo que eu gosto. Porque Deus sabe que eu gosto do bolo e Ele sabe que aquilo me faria feliz. Então, às vezes, não é ter tudo o que você quer, é ter aquilo que Deus sabe que é necessário. E esse necessário deve satisfazer o teu coração. A gente é muito ingrato. Né? A gente vê o povo no deserto, o povo tendo Deus cuidando do povo, como, sabe, com a menina dos seus olhos, e o povo sempre ingrato, sempre ingrato. Então, o que falta hoje nas pessoas é gratidão. E isso é um problema nosso, que nós criamos os nossos filhos, damos tudo para eles e esquecemos que não é dando tudo, né, que eles precisam aprender a valorizar. A gente não valoriza a bênção de ontem, a gente quer coisas novas hoje. E a gente precisa aprender a valorizar o que Deus nos deu ontem, porque o Deus que deu ontem vai dar hoje também. Sim, sim. Lê, fica à vontade, tá? A Lê tá só dando risada e fazendo assim. Fica à vontade, se tiver pergunta... Ela ficou inibida por minha presença aqui. Pode cortar. Tá vendo, gente? Logo o primeiro episódio já gravar com o pastor, já fiquei como? Mas é importante, assim. Eu gostaria de saber como que foi pra você num período que você teve que abrir mão de tudo. Algum momento você falou, não vou dar, e é isso. Pensou em retroceder em algum momento assim? Ou... Muitas vezes, muitas vezes. As pessoas pensam que a gente é super-homem. Ninguém é super-homem, ninguém é super. Tem sempre aqueles momentos de pressão, momentos que, por exemplo, Deus deixava chegar a hora de faltar, de não ter, para a gente, às vezes, eu falar, puxa, mas eu preciso disso, não tenho. Né? Por exemplo, meu apartamento, eu fiquei 10 anos morando sem pagar, porque eu não tinha condições de pagar, e eu já tinha pagado 10 anos? 10 anos. Eu fiquei... O que aconteceu? Eu paguei mais de 50% do apartamento, então, por lei, eles teriam que me devolver uma parte desse dinheiro, só que eles não queriam me devolver. Eles simplesmente pegaram e falaram assim, olha só, você fica lá 3 anos e depois cai fora. Eu falei, não, isso não é justo, porque eu já paguei e a lei me garante um retorno do dinheiro. E nós entramos numa questão judicial e fiquei 10 anos nessa luta. Eles me mandaram carta de despejo mais de uma vez e graças a Deus, Deus é tão extraordinário que toda vez que eles tentaram me tirar, eles perderam. E eu fui um dos poucos judicialmente. Judicialmente. Foi um dos poucos que permaneci no apartamento, porque a maioria entregou, perdeu dinheiro, eu não perdi. E aí nós entramos e aí acabamos ganhando a questão judicial, só que eles foram avaliar meu apartamento de novo, meu apartamento ficava no valor de 210 naquele tempo, 210 mil, eles entenderam que eu paguei 105 e eu tinha que pagar 105, mas não tinha dinheiro para pagar, né? E esses 10 anos que eu fiquei lá, eu não tinha salário, o pessoal ficava falando, mas por que você não juntou dinheiro? É que eu não tinha salário para juntar. E aí o que aconteceu? Deus pegou e virou tudo, e no dia que já tinha passado o vencimento do prazo de eu pagar e eu não tinha dinheiro, e Deus começou a mover o coração de pessoas, algumas pessoas me ajudaram, e eu tive que financiar 50 mil na Caixa Econômica Federal, e não saiu o financiamento. E já tinha vencido, então tinha juros e multa, né, porque já tinha vencido e não saía. E um dia eu cheguei em casa e eu falei para Luci, vamos nos arrumar, vamos para o shopping tomar um café, porque já que o negócio está perdido, então
vamos gastar o que não tem. E aí eu falei, vamos tomar um café especial. E aí nós nos arrumamos, mas quando eu estava na vaga de 15 minutos, eu falei, só um minuto, eu corri no banco. E quando eu ia entrando na Caixa Econômica Federal, o rapaz que fez o financiamento me chamou de longe. Ei, seu Gibiro, eu estava procurando o senhor. O financiamento saiu. E aí, né, eu falei, puxa vida, saiu. Aí ligamos Literalmente a bênção correu atrás. Correu atrás. Não, foi muito mais que isso. E aí o que aconteceu? Quando eu liguei para a construtora, ela falou, olha, então vamos dar entrada na documentação. E a documentação era num cartório ali na Giovanni Gronk, e era do lado do shopping. Eu falei, então nós vamos tomar um café e vamos no cartório. Mas só que aconteceu uma coisa. Quando eu fui conversar com o advogado, o representante da construtora, ele falou, olha só, você sabe que a construtora só pensa em dinheiro. E tem os juros e a multa. E ele falou, mas nós entendemos que não foi culpa sua, então nós estamos liberando você da multa e dos juros. Uau! Aí foi um milagre, porque aí eu falei, então eu tenho que pregar para esse homem, porque não tem como, né? Uhum. Porque se eu tivesse que pagar a multa e os juros, eu não teria condições de pagar. E aí Deus fez, foi um grande milagre. E eu estou no apartamento até hoje, graças a Deus, né? Então Deus é bom. E essas experiências que é sempre ali no limite, acho que vai fortalecendo para as experiências que vão vindo depois, né? De você passar quase pela mesma situação de faltar alguma coisa, você pensar, vou desistir, mas poxa, olha o que Deus fez das outras vezes, né? E aí te faz permanecer mais ainda, né? Eu falo sempre para as pessoas, eu vivo como rico. E não é por causa do salário, porque quando eu não tinha, eu também vivia, né? Então eu gosto de comer muito bem, e não é segredo para ninguém. Eu nunca neguei isso, eu sempre falo para Deus, eu não sou hipócrita, não. Eu falo, Deus, eu gosto de viver bem, eu gosto de comer bem. E Deus, de uma forma ou de outra, sempre me permitiu isso, tá? Então eu sou muito grato, eu não posso reclamar, não. Contudo, eu não tenho de que dizer, Senhor, não tenho. Não, lógico que tem coisa que a gente gostaria de ter e não tem. Tem, mas não é uma coisa assim que seja prioritária, que seja essencial, tá? É o essencial Deus tem nos dado em abundância, graças.